A Argentina, país que faz fronteira com o Brasil, registrou o primeiro caso da varíola do macaco. A notícia de que a doença, que até então era restrita a países da África, está se aproximando do território brasileiro, deixou muita gente apreensiva. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Comitê de Pesquisa da Varíola da Organização Mundial da Saúde, doutora Clarissa Damaso. Boa noite, doutora Clarissa. Obrigada por sua participação. Eu queria começar pedindo para a senhora explicar o que é essa doença e se há motivo para pânico com essa notícia de que ela pode estar mais próximo do território brasileiro. Boa noite. Boa noite. A varíola do macaco, né, o que a gente conhece como monkeypox, é uma doença vesicular que cobre o corpo de pústulas na sua manifestação clínica clássica e é uma doença que não tem necessidade de gerar pânico porque nós estamos um passo à frente dela, porque nós temos vacina, nós temos drogas antivirais e nós sabemos como combater porque muito parecido com o que foi o combate à varíola há 40 anos atrás. Então, é traçar os contatos e isolamento. Então, agora, não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico, né, doutora? É uma doença grave? O que é que ela pode causar no ser humano e como é que ela é transmitida? Ela não é uma doença grave, ainda mais essa cepa que está circulando, que veio do oeste da África. Ela, na África, tem 1% de letalidade. Então, a clínica que tem acontecido com as pessoas infectadas na Europa tem sido branda, então não há necessidade de pânico para isso, mas é o que ela causa nas pessoas e depois de um período de febre, de mal-estar, tipo sintomas gripais. Né? As pessoas aparecem com gânglios palpáveis, principalmente submandibulares ou cervicais, e daí, a partir daí abre um quadro de racho cutâneo, que a gente chama, que depois evoluem para vesículas, que são manchinhas primeiro na pele, depois vesículas e depois pústulas. Em número maior ou menor, depende muito da pessoa, mas normalmente não há consequências maiores do que isso. E as crianças são um pouco mais, são mais afetadas, ou seja, elas sentem mais os efeitos da varíola do macaco, então tem que se ter mais cuidado. O contato é basicamente por contato com as secreções, então um contato via respiratória face a face, muito próximo, né, do rosto, menos de 1 metro, então você tem que ter contato com a secreção das pessoas e o contato com as pústulas, então tem que se evitar, por isso o isolamento e não pode ter contato nem com as roupas, porque essas pústulas depois vão secar e cair, lembra um pouco o quadro de catapora, então não pode ter contato nem com as crostas secas das lesões, lençóis, com toalha, roupa de cama em geral e a roupa das pessoas. A senhora falou sobre vacina, né? É importante a gente explicar que essa varíola do macaco não é a varíola que nós já tínhamos casos registrados no Brasil, uma doença que já foi erradicada, não é a mesma coisa, né, doutora? Não, não é. São vírus da mesma família, são primos, podemos colocar assim, só que a varíola tinha 30 a 40%, a varíola que a gente chama é a varíola humana, tinha 30 a 40% de letalidade, enquanto a varíola do macaco tem 1%. Então, ela é bem menos virulenta, nem se compara. Agora, mas a vacina usada é a mesma. Ah, tá. Isso que eu ia lhe perguntar. A senhora falou que existe a vacina, existe remédio para tratar, mas hoje nós não temos essa vacina aqui no Brasil, não é isso? Não, não tem, porque essa vacina ela é utilizada no mundo apenas em profissionais que trabalham em laboratório com vírus dessa família, para proteger os profissionais, e também para militares que estão destinados a zonas de conflito. Isso mesmo assim em alguns países. Então, o foco maior dessa vacina, atualmente, né, quer dizer, antes de haver esse surto de monkeypox, era biodefesa, evitar a possibilidade de bioterrorismo, porque o vírus da varíola, ele é um vírus de preocupação mundial de retornar por ações de bioterrorismo. Mas a vacina é exatamente a mesma que pode ser utilizada. Diante disso, desse surto em alguns países, o risco desse vírus, dessa doença chegar aqui no Brasil, já seria necessário de se pensar de vacinar a população contra essa doença? Não, a ideia não é vacinar a população como um todo, não há a mínima necessidade. A ideia é se vacinar, novamente, profissionais que vão trabalhar em diagnóstico,
trabalhar com o vírus em laboratório e o atendimento clínico das pessoas doentes, vacinar os contatos das pessoas doentes, tá? Das pessoas infectadas, principalmente pessoas de risco, e os profissionais de linha de frente na área de saúde. Então, a ideia não é vacinar a população toda, porque não há necessidade. Tá? Agora, doutora, nós estamos vindo aí, na verdade, de 2 anos de pandemia, né? Agora que estamos começando a voltar a vida um pouco ao normal. Aí chega uma nova notícia de uma doença até então, para a população em geral, desconhecida. O que é que um surto de uma doença como essa, que até então só era vista ou estava restrita a determinados países da África, e se espalhar novamente no mundo, o que é que isso traz de reflexão para a população em geral? Eu acho que traz a reflexão que as viroses estão aí. A gente precisa estar preparado e a gente precisa investir em ciência. Quando a gente tem investimento em ciência, a gente tem proteção no futuro. E outra lição que eu acho que a gente deveria já ter aprendido com o Covid-19 é que a gente precisa ter uma relação melhor com a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Muitos dos vírus que estão aí fora, o próprio monkeypox causa uma zoonose, é um vírus de animal, não é do macaco, esse vírus é de roedor, o macaco ele é tão vítima da doença quanto nós, então esses são vírus de roedores que passam para o homem à medida que o homem invade, né, o habitat dos animais. Então é uma coisa que a gente tem que ter consciência de que a gente tem que viver em equilíbrio com os animais, a natureza e, devastar menos as florestas, invadir menos as florestas e a gente poder ter uma vida saudável, né? Tá certo, doutora. Ou seja, né, a degradação ao meio ambiente vai muito além das questões climáticas, né? A gente está vendo aí todos os dias. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa noite para a senhora. De nada, boa noite. Tchau.